Eu sou José Raimundo Azevedo, coordenei a equipe da UTI do Hospital São Domingos durante a pandemia da Covid-19. Nós vamos apresentar aqui a evolução do conhecimento sobre a doença. Em dezembro de 2019, vários pacientes com pneumonia de etiologia desconhecida são admitidos a um hospital em Wuhan. No dia 3 de janeiro de 2020, a OMS é notificada a respeito de 44 casos de pneumonia de etiologia ignorada, 11 deles em estado grave. No dia 8 de janeiro de 2020, foi realizado o sequenciamento genético e identificou-se tratar de um novo coronavírus. No dia 11 de março de 2020, a OMS declarou SARS-CoV-2 como uma pandemia com casos confirmados em 114 países. No dia 27 de março de 2020, foi identificado o primeiro caso de Covid-19 no Hospital São Domingos. O paciente foi isolado na UTI. E em 5 de maio de 2023, a OMS declara o fim da pandemia. O número total de casos diagnosticados durante esses 3 anos de duração da pandemia foi de mais de 676 milhões de casos, com pouco menos de 7 milhões de óbitos, o que corresponde a uma mortalidade de 1%. Nos Estados Unidos, mais de 103 milhões de casos e a mortalidade de 1%. No Brasil, 37 milhões de casos, com quase 700 mil mortes, representando 1,8% de mortalidade. A mortalidade no Brasil foi 80% maior do que a mortalidade média no restante do mundo. Eu coloquei aqui para ilustrar o número de casos e mortalidade em outros países, no Japão, na Alemanha, Coreia, Índia e na vizinha Argentina, que foi o único que teve uma mortalidade um pouco mais próxima da nossa, próxima em termos, né? 1,2 para 1,8 é muito diferente. Nós o que vamos apresentar aqui hoje sobre a evolução do conhecimento da Covid-19 tem como foco a forma como nós vimos a evolução da pandemia desde o momento inicial e mais crítico, isso com o olhar da UTI de Covid do Hospital São Domingos. A UTI de Covid do Hospital São Domingos era representada por um total de até 35 leitos na fase mais crítica da pandemia, e ela tinha uma característica. Desde o início, nós reunimos um grupo de médicos diaristas e plantonistas, e essas pessoas se dedicavam exclusivamente a tratar de pacientes com Covid. Este grupo realizava um round diário, das 11 às 13 horas, no qual discutíamos casos e trazíamos as mais recentes informações sobre resultados de novos tratamentos. Um enfoque muito grande era dado para os resultados do chamado Recovery Trial e as maratonas de Covid-19 da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva. Assim, nós partimos de março de 2020, quando nós mal sabíamos como diagnosticar a doença, para a construção de um protocolo de tratamento que foi atualizado muitas vezes e que trazia a melhor evidência científica sobre a doença. Nessa apresentação, portanto, nós vamos apresentar as evidências científicas e como elas se refletiam sobre o nosso protocolo de tratamento.
aprendemos muito, mas também identificamos necessidade de adotar condutas que não eram encontradas nos guidelines e foram fruto do que aprendemos tratando de pacientes com formas graves de Covid. Bom, o SARS-CoV-2, ele infecta células do revestimento das mucosas, são células que expressam bastante os receptores da enzima conversora de angiotensina 2. No pulmão e dentro da célula, o vírus induz a produção de angiotensina 2. Essa produção aumentada de angiotensina 2 altera a permeabilidade vascular pulmonar, e o edema pulmonar, então, é o início dos tempos da patogenia no pulmão, da patogênese do pulmão. Adicionalmente, a disfunção de outros órgãos observada nesse paciente é atribuída também ao fato de esses outros tecidos serem muito ricos em receptores da enzima conversora de angiotensina 2. Covid é uma doença sistêmica. Além do acometimento pulmonar, sem dúvida o órgão principal, vários outros órgãos e sistemas são diretamente comprometidos. Enfatizar o comprometimento pulmonar, o dano renal, sempre muito importante, a injúria miocárdica, traduzida não só por espasmo coronariano, como por microtrombose coronariana, e o que era muito importante, um marcador importante da Covid, a trombose intravascular disseminada. Depois de infectar o hospedeiro humano, a transmissão da Covid, do SARS-CoV-2, ocorre principalmente pelo contato entre humanos, através de gotículas respiratórias ou indiretamente pelo contato com superfícies contaminadas. Além disso, sabe-se que o vírus pode permanecer em suspensão no ar ambiente por até 3 horas. A transmissão vertical é muito baixa, ou seja, a possibilidade de transmissão da mãe ao feto é muito pequena. Também a transmissão através de fezes e urina é pouco relevante. A transmissão do vírus por pessoas assintomáticas é alta e pode representar até 50% do total de infecções. Daí a importância do uso universal de máscara, que durante algum tempo representou a única forma que nós tínhamos de nos proteger da Covid. Apresentação clínica: o período de incubação varia de 2 a 7 dias, com uma mediana de 5 dias, e quase 100% dos pacientes apresentam o quadro até 11 dias depois da contaminação. Um estudo realizado na China, envolvendo mais de 44 mil pacientes, identificou que 81% dos pacientes tinham manifestações leves, 14% quadros mais graves que exigiam admissão ao hospital, e 5% desses pacientes iam para a UTI. A tabela que nós vamos apresentar a seguir apresenta dados clínicos, demográficos de desfecho da nossa casuística do Hospital São Domingos. No período de abril de 2020 a março de 2021, 1.548 pacientes com Covid-19, confirmada por RT-PCR, foram internadas no HSD. E desse total, 502, ou 32,9%, foram tratados na UTI. Esses 502 casos, nós mostramos nessa tabela o número total de casos e as situações de alta e óbito. E quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos aqui nesse diapositivo. Algo que a gente sabe bem: a mortalidade é expressivamente maior em pessoas mais idosas. Nós chegamos a estratificar acima de 65 anos, a mortalidade dá um salto na Covid.
E essas duas comorbidades, a hipertensão e diabetes, são frequentes em pacientes com Covid, mas mais importante que ser frequente, elas são determinantes independentes de desfecho óbito. Ou seja, o paciente com Covid-19 e diabetes, ele tem uma chance maior de morrer pelo fato de ser diabético, independente do nível de gravidade que ele apresente. No laboratório, nós rapidamente aprendemos o que nós precisávamos, o que interessava de laboratório nos pacientes com Covid. Interessava muito para nós o dedímero, um marcador importante que a gente vai ver aqui, de prognóstico e de intervenções também. E a ferritina, também marcador de prognóstico importante, de severidade importante, e ela tinha assim um papel muito, e a gente acompanhava muito de perto, porque ela era um marcador de prognóstico da disfunção renal. O paciente que começava a aumentar a ferritina, esse aqui vai fazer disfunção renal importante. Além disso, é evidente o fibrinogênio, por razões que a gente vai entender ao longo da nossa apresentação, e a hipoxemia sempre muito importante. Nesse outro diapositivo, suporte de vida e complicações, chamo a atenção de vocês para ventilação não invasiva. A gente vê aqui que somente 8,7% dos óbitos usaram não invasiva, contra 42,4%. Isso deu uma significância estatística muito grande. Diferente da ventilação invasiva, muitos óbitos nos pacientes em ventilação invasiva. Então, eu vou mostrar mais adiante para vocês o impacto que a ventilação não invasiva teve na mortalidade da Covid. Uma quase curiosidade, nessa casuística nós usamos ECMO em 5 pacientes. É uma frequência muito baixa de ECMO, se a gente considerar principalmente as casuísticas europeias. Mas a ECMO teve uma importância muito grande porque representou, vamos dizer assim, o startup da ECMO na UTI do São Domingos. Nós levamos muito tempo para consolidar ECMO no serviço e a Covid foi a oportunidade que a gente teve de realmente passar a utilizar. Sobre o tratamento, enormes esforços foram feitos na busca de um tratamento eficaz. Resultou em muitas frustrações, mas também em medicamentos capazes de mudar o curso clínico dos pacientes em algum momento da evolução. A procura de um medicamento que, à semelhança do oseltamivir, pudesse abortar a evolução da doença quando utilizado precocemente, só começou a aparecer no final de 2021. A droga mais conhecida, aprovada pela Anvisa, que só foi aprovada já no final de 2022, é o Paxlovid da Pfizer. Ele só é para ser utilizado em forma leve de Covid, em pacientes que não têm hipoxemia e, até o ponto que eu saiba, ele é vendido em farmácia. Mais ainda, os medicamentos que resultaram em benefício em termos de redução da mortalidade e gravidade foram medicamentos já bem conhecidos e com benefício comprovado em outras nosologias, especialmente tocilizumab e dexametasona. Felizmente, o que se esperava dos medicamentos foi concretizado pelas vacinas. Sem elas, parte da humanidade teria, nos 3 anos da pandemia, sido dizimada pela doença e por fome. Nós, nessa apresentação, nós não vamos falar sobre vacina, nós vamos apresentar a evolução dos esforços no sentido de tratar a Covid com medicamentos. Eu queria enfatizar 2 marcadores importantes da pandemia. O Recovery Trial. Foi a mais importante iniciativa para encontrar intervenções capazes de tratar a Covid-19. Um grande estudo, um mega trial conduzido no Reino Unido. A central de obtenção e análise de informações era a Universidade de Oxford.
E ao longo do ano de 2020, o Recovery nos ofereceu as primeiras alternativas eficazes para tratar a Covid-19. Esse estudo, com base numa grande população de pacientes, a gente vai ver alguns casos aqui, ele analisava simultaneamente, e isso foi uma iniciativa ímpar na ciência, na medicina, ele analisava a eficácia de vários medicamentos e intervenções simultaneamente, porque não tinha tempo a perder, não dava para perder tempo com isso, e era preciso ter soluções muito rápidas. A grande virtude do Recovery foi permitir que nós abandonássemos o empirismo e passássemos a tratar a Covid com base em resultados sólidos de pesquisas. Eu posso dizer isso em relação ao UTI do São Domingos. Infelizmente, em relação ao Brasil, eu não posso dizer a mesma coisa. Na UTI do Hospital São Domingos, nós acompanhamos cada passo da evolução do tratamento com base no Recovery. Para se ter uma ideia, a hidroxicloroquina só foi utilizada na UTI de Covid do São Domingos durante 2 meses, abril e maio de 2020. A partir de junho, ela não foi mais usada em função de 3 estudos que foram publicados praticamente simultaneamente no JAMA e no New England, a gente vai mostrar daqui a pouco, motivando o não uso mais da hidroxicloroquina. Um outro marcador importante do período foram as maratonas de Covid-19 da Sociedade Europeia de Medicina Intensiva. As maratonas eram eventos com duração de 2 dias, que eram promovidos pela ESICME, e nos eventos, todos os centros europeus, eles apresentavam seus resultados e se discutia caminhos para tratamento da Covid. Isso em julho de 2020, foi um instrumento importante também para sairmos do empirismo. As maratonas, elas eram assistidas pelos membros do núcleo de Covid-19 do Hospital São Domingos e eram discutidas as novas intervenções, mudanças de conduta, eram discutidas nos rounds das 11 às 13 horas diariamente. Era a UTI do Hospital São Domingos sendo UTI do Hospital São Domingos. Bom, em maio de 2020, foram publicados 3 estudos analisando hidroxicloroquina com ou sem associação com azitromicina para tratar a Covid-19. Esse aqui, do JAMA, é o estudo mais conclusivo e consistente. É um estudo de mais de 1.400 pacientes com Covid-19, confirmado e internado em 25 hospitais de Nova York. A mortalidade global foi de 20,3%. Esse gráfico resume de uma forma esplêndida os resultados desse estudo. A curva bem de cima é a curva da associação de hidroxicloroquina com a azitromicina. Foi a maior mortalidade do estudo e as mortes ocorriam, como eu falo aqui, um aumento importante de morte súbita de causa cardíaca. O melhor resultado desse estudo foi obtido com a utilização isolada de azitromicina, é a curva azul que está aqui embaixo, a menor mortalidade. E a mortalidade dos pacientes que usaram hidroxicloroquina ou não usaram nada foi a mesma. Essa curva que está aqui tem uma sobreposição de curvas aqui no meio. Quem usou hidroxicloroquina e quem não usou coisa nenhuma teve a mesma mortalidade. Com relação ao Remdesivir, uma droga antiviral desenvolvida e utilizada durante a epidemia do Ebola, ela não foi eficaz no Ebola e, apesar das restrições da Organização Mundial de Saúde, esse medicamento foi aprovado não só pelo FDA, como foi aprovado pela Anvisa aqui no Brasil. Esse estudo, em nenhum momento ele fez parte do nosso protocolo de tratamento de Covid. Por quê? Porque esse estudo aqui, é um estudo do
Lancet, um estudo consistente em adultos, comparando a utilização do Remdesivir e avaliando desfecho melhora em 28 dias e desfecho alto óbito. Aqui os casos de um grupo e do outro, e ali a curva o resultado de mortalidade sem diferença de mortalidade entre os dois grupos. A droga nunca foi incorporada, como eu disse, ao nosso protocolo, com base em resultado de estudos, e também ela foi aprovada no Brasil num momento em que já não fazia muita diferença para nós usar essa droga. Com relação ao plasma convalescente, o plasma convalescente também nunca fez parte do nosso protocolo. E a decisão de não usar foi baseada principalmente nesse resultado do recovery, em que o plasma foi testado num estudo randomizado e tudo mais, foi testado em mais de 11 mil pacientes, e vocês veem a curva aqui sem diferença de mortalidade. Nós nunca usamos plasma convalescente. Durante o período da Covid-19, nós tínhamos um problema. Havia uma voluntariedade muito grande das pessoas em ajudar a tratar seus parentes. Vinham médicos, vinham telefonemas de São Paulo, vinham médicos de São Paulo para tentar interferir no tratamento dos pacientes e tal, e algumas vezes a gente até chegou a usar plasma convalescente. Não dá nem para avaliar, porque aquilo nós nem nos preocupamos em avaliar, porque aquilo não fazia parte realmente do nosso protocolo. E o primeiro resultado realmente importantíssimo do recovery veio com a dexametasona, utilizada na dose de 6 miligramas dia durante 10 dias, ela reduziu de forma substancial a mortalidade nas formas mais graves de Covid, aquela que o paciente precisava de ventilação mecânica. E também nos pacientes que usavam oxigênio invasivo ou não invasivo. E não tinha nenhum efeito quando utilizava em pacientes que estavam bem, não tinham nada, só tinham Covid, não tinham doença. Nesses pacientes ele não teve nenhuma utilidade. Qual é o detalhe? Se vocês observarem, esse estudo foi publicado em 2021, formalmente publicado em 2021. Acontece que no dia 17 de julho de 2020, o New England, onde estava sendo publicado o estudo, ele abriu mão daquelas avaliações mais rigorosas para a publicação e divulgou o resultado do estudo. O resultado é que o mundo inteiro e a UTI Covid do Hospital São Domingos, já em agosto, tinha incorporado ao protocolo a dexametasona para tratar Covid. Então, corticoide era a terapia padrão do nosso protocolo, dexametasona, 6 miligramas dia e tudo mais. Quem deveria usar, quem não deveria. E aqui tem um detalhe, aqui embaixo. Isso é do protocolo, isso é texto do protocolo. Considerar o uso de dexametasona 12 miligramas por dia EV por 10 dias nos pacientes em que o uso de antagonistas de mediadores inflamatórios, tocilizumab e baricitinib, é improvável. O que era improvável? Improvável era o seguinte: o paciente tinha indicação de uso, principalmente do tocilizumab, foi onde a gente fez mais experiência. A família não tinha condição de comprar, porque o tocilizumab custa caro. E os convênios, desde o início, nenhum deles autorizou o uso de tocilizumab, né? E muita gente morreu por conta disso. Mas, de qualquer maneira, nós, nesses pacientes, ao invés de usar 6, nós usávamos 12 miligramas dia EV da dexametasona. E aí apareceu um estudo na literatura, início de 2020, apareceu esse estudo na literatura, é um estudo espanhol, feito pelo grupo do Vijar,
em que eles haviam utilizado uma dose de corticoide, especificamente de dexametasona, diferente da dose que era preconizada pelo Meduri para tratar ERDS de várias etiologias, não Covid, que isso aqui é pré-Covid, e o estudo teve um resultado bem interessante em redução de mortalidade. Se usava era dexametasona 20 miligramas dia durante 5 dias e 10 miligramas dia durante 5 dias e parava. Tá? Estudo muito interessante, impactante em termos de mortalidade, precisava ser testado na Covid e foi na UTI de Covid do Hospital São Domingos. De posse das informações desse estudo, nós instituímos um prospectivo observacional de uso do esquema Dex-SARDS em pacientes. O protocolo está aqui, letra miúda, o protocolo era rigoroso, não entrava todo mundo no protocolo, né? E havia algumas restrições. Ao final, nós chegamos a avaliar 33 pacientes com a utilização do esquema Dex-SARDS. O estudo demonstrou melhora expressiva de troca gasosa e do driving pressure ao final de 10 dias de tratamento. Houve mais complicações infecciosas nesses pacientes, mas não resultou em aumento da mortalidade. Por que a casuística não aumentou? Com a Covid aconteceu uma coisa interessante. Em meados de 2021, houve um decréscimo assim acentuado dos casos de Covid grave, mas muito acentuado. A UTI começou a murchar de pacientes com Covid e a gente tinha dificuldade para incluir, porque eram pacientes em ventilação mecânica, pacientes com ERDS da Covid, que eram incluídos no estudo. Então, nós acabamos ficando somente com esses 33 casos. Vocês sabem que depois a Covid voltou a subir novamente e ainda deu trabalho durante algum tempo, mas nesse período foi um período de poucos casos. Com relação ao tocilizumab, 2 estudos publicados em janeiro e fevereiro de 2021, eles consolidaram a utilidade do tocilizumab, que é um anticorpo monoclonal. Os 2 estudos com casuística e metodologia adequada, esse estudo aqui é o estudo do New England, 389 pacientes, 8 miligramas dia de tocilizumab em 1 ou 2 doses em dias subsequentes, e o desfecho a ser avaliado, mortalidade de 28 dias, o grupo tocilizumab apresentou benefício estatisticamente significante em relação à mortalidade. E em seguida, quase que concomitantemente, o Recovery apresentou também os resultados da sua casuística, sempre mega casuística, muitos casos, mostrando também redução da mortalidade de forma significativa. Em fevereiro de 2021, o Sistema de Saúde do Reino Unido aprovou o uso do tocilizumab para tratar pneumonia por Covid. As recomendações, o paciente deveria ter diagnóstico confirmado e estar em suporte respiratório, suporte de oxigênio invasivo ou não invasivo. O nosso protocolo de uso de tocilizumab é uma cópia fiel daquilo que foi implantado no Reino Unido em fevereiro de 2021. Quais eram os nossos limites para utilizar o tocilizumab? Paciente adulto, não se estava testando nada nessa época com criança. Não se testava nada com criança. Testava, que eu quero dizer, nada que não fosse consolidado em criança. Então, era melhor não utilizar em criança. Diagnóstico confirmado, hipoxemia severa, o paciente tinha que estar inflamado, mas não podia estar infectado, porque você usar tocilizumab num paciente com sepse bacteriana, a coisa não vai sair, não vai acabar muito bem. Como é que a gente fazia isso? PCR acima de 7,5 mg por decilitro e procalcitonina abaixo de 0,20. Esses eram os critérios para entrada no protocolo do tocilizumab. Mais ou menos nessa época, foi publicado esse estudo interessante, em que os autores eles compararam
a, a, a resposta imune exacerbada na sepse e na Covid. Se vocês observarem, na sepse você tem uma tempestade de citocinas nos 2 ou 3 primeiros dias e isso decresce rapidamente ao longo da evolução da doença. O que acontecia na Covid-19 era diferente e a gente viveu isso no nosso dia a dia. Eles tinham um pouco de tempestade de citocinas, mas a diferença é que eles mantinham essa hiperatividade em termos de mediadores de inflamação durante um período prolongado. E isso foi uma coisa que chamou muito nossa atenção, porque você tinha um paciente que no 3º, 4º, 5º dia de evolução, ele continuava muito inflamado, mas a procalcitonina insistia e está lá embaixo. A PCR lá em cima e a procalcitonina lá embaixo. Então, esse era o nosso sinal de que estava na hora de iniciar o tocilizumab. Nós vivenciamos esse gráfico aqui ao vivo e em cores no nosso dia a dia. E passou a ser a nossa maneira de indicar a utilização do tocilizumab. Anticoagulantes. Esse era um achado comum em necrópsias de pacientes que morriam de Covid, né? Trombos intravasculares venosos, arteriais, trombose para todo lado. Bom, e aí o que acontecia era o seguinte: nós, em março de 2020, abril de 2020, maio de 2020, nós sabíamos que tinha uma doença chamada Covid, que tinha começado na China. Nós mal sabíamos diagnosticar a Covid, não tínhamos a menor ideia de como tratar. Essa história da hidroxicloroquina saiu de um estudo que foi feito na China com 15 pacientes, em que se sugeriu que poderia ter melhora. E aquilo começou a ser usado no mundo inteiro, que não se tinha oportunidade de fazer coisa diferente. Então, quando nós começamos a tratar de Covid, a nossa ideia é que os distúrbios de coagulação da Covid eram semelhantes à do vírus Ebola e da própria dengue, ou seja, era a coagulação intravascular disseminada. E aí nós começamos a pedir exame de coagulação dos pacientes. Plaqueta normal, INR normal, TTPA normal, e aí quando a gente ia para determinação de dedímero, fibrinogênio e fator de coagulação, estava tudo lá em cima. Ou seja, Covid não era uma coagulação intravascular disseminada, Covid era uma síndrome protrombótica, né? E aí o que aconteceu foi que nós começamos a utilizar heparina nesses pacientes e, como à medida que a coisa caminhava, apareceu esse estudo na literatura que teve muita repercussão, um estudo que comparou dose profilática com dose terapêutica de heparina para tratar a Covid sem diferença na mortalidade entre os dois grupos. Tem que parar de usar heparina como a gente usava nos pacientes. Não tinha não, porque nós sabíamos, já tínhamos informações de que a heparina beneficiava esses pacientes não só pelo efeito anticoagulante. Por exemplo, a heparina, ela inibe a ligação da proteína spike com o receptor da enzima conversora da angiotensina 2. A heparina de baixo peso é antagonista de interleucina 6, que é o mediador de injúria da Covid. Além de tudo, ela é anticoagulante. E nós tínhamos uma síndrome protrombótica. Então, quem salvou a lavoura foi que alguns estudos realizados na França, e um deles de caráter nacional, embasou a recomendação da Sociedade Francesa de Hematologia a recomendar formalmente o uso de heparina terapêutica em alguns casos, em algumas
em algumas situações da Covid. Como é que isso foi para o nosso protocolo, no final das contas? Anticoagulação, profilaxia de TVP. Nós utilizávamos chamávamos dose profilática ampliada, sendo heparina de baixo peso 1 mg por quilo dia e heparina não fracionada 5.000 subcutânea de 8 em 8. E no paciente obeso com IMC acima de 30, com dedímero acima de 3.000, fibrinogênio acima de 800 e desaturando com hipoxemia, a heparina era terapêutica. Era iniciado 1 mg por quilo a cada 12 horas, se fosse heparina de baixo peso, ou, no caso da outra heparina, infusão venosa com controle de coagulação e tudo mais, ou seja, heparina terapêutica. Bom, como acontece sempre nas grandes catástrofes, avanços importantes, guerras e tudo mais, ocorrem avanços importantes na medicina, e na Covid não foi diferente. Os avanços no tratamento de pacientes graves foram muito significativos em algumas horas. No manejo da insuficiência respiratória, nos primeiros meses de tratamento da Covid, na nossa UTI de Covid, nós usávamos os mesmos princípios que nós utilizávamos para tratar a insuficiência respiratória nos nossos pacientes ali da UTI geral. Ou seja, o paciente tem um infiltrado pulmonar extenso, tem um quadro de ERDS, ele tem hipoxemia, intuba, seda, curariza, bota na ventilação mecânica. Morria gente pra caramba, morria gente de montão. E aí nós resgatamos um conhecimento que nós já tínhamos desde 2015, que foi a utilização da ventilação não invasiva, especialmente a utilização do alto fluxo nasal de O2. Os resultados que estão apresentados aqui nesse estudo do British Medical Journal foi o mesmo que nós tivemos no nosso dia a dia aqui na UTI de Covid. Foi o primeiro grande ponto de mudança da mortalidade da Covid, quando nós abandonamos os critérios de intubação, ventilação mecânica invasiva, e passamos a priorizar o uso do alto fluxo nasal. Foi o primeiro impacto na mortalidade que a gente conseguiu. Mas vocês sabem que ventilação mecânica não invasiva, ela traz benefícios e provoca danos. E uma coisa muito importante para ser vigiada nesses pacientes, e os pacientes com Covid em particular, que eram pacientes graves, a gente tinha que ficar muito de olho nesses pacientes, porque quando eles começavam a aumentar o desconforto respiratório, e se isso persistia por algumas horas, podia já ser tarde, a intubação e ventilação podia já vir tarde. Nós rapidamente descobrimos que havia uma maneira de fazer isso na beira do leito, muito simples, que foi o índice ROX, e esses pacientes passaram a ser acompanhados, então, 2 horas, 6 horas, 12 horas, a partir do dia seguinte, cada uma dos horários de trabalho dos profissionais fisioterapeutas, nós passamos a acompanhar, então, com o índice ROX. Isso foi muito interessante, porque a gente, com certeza, deixamos de perder muitos pacientes que teríamos perdido se a gente insistisse em ventilação não invasiva, num momento em que o paciente já não tinha condição de ficar na não invasiva, mas ainda não tinha parado para você ter que intubar e tudo mais. Também, com relação ao helmet, ao capacete, nós incluímos o helmet no nosso protocolo. Ele não foi usado muitas vezes, mas havia uma situação em que ele era interessante. Era o paciente que estava em alto fluxo, não melhorando, o índice ROX começando a balançar ali nos 3 e pouco, e a gente não queria intubar o paciente. Então, colocava NIPPV por máscara, uma máscara facial. O paciente não melhorava. A partir dali,
não havia solução possível que não fosse a intubação. E aí nós começamos a utilizar o Helmet nesse grupo de pacientes. Teve um paciente que foi muito marcante em relação a isso, que era um estudante de medicina, e ele queria muito colaborar com o tratamento, mas as coisas não estavam andando bem para ele. E quando chegou na máscara facial, ele disse, eu não vou aguentar isso não. Essa máscara eu não vou conseguir. Porque a gente começou a alternar a máscara com... E a gente colocou o capacete nele, colocou o helmet nele. Ele se livrou da ventilação mecânica e se livrou da Covid. Então, em outros casos a gente usou, talvez em alguns casos não com resultados tão significativos assim. Eu coloquei aqui nesse diapositivo a experiência dos italianos, que são os propagandistas do helmet. Eles têm resultados, e a gente brinca, dizendo que eles têm resultados que ninguém tem com o helmet, mas em alguns casos realmente o helmet é interessante. Aqui uma outra condição, uma outra situação que nós incluímos no nosso protocolo, sem muita convicção, que foi a utilização de posição prona espontânea. O paciente precisava de alto fluxo nasal, não melhorava a hipoxemia, coloque em posição prona. Tá? Colocar o paciente em posição prona, sem sedar e sem curalizar, que ele tinha que estar, né, a prona espontânea, ele não tolerava aquilo durante algum tempo. E na hora que você voltava ao decúbito dorsal, sistematicamente a saturação caía novamente. Então, a experiência não foi boa, a experiência publicada aqui também não foi boa, mas a gente, de qualquer maneira, mantinha isso no nosso protocolo. Bom, ao longo da pandemia, nós aprendemos com Gattinoni que existem duas apresentações da ERDS na Covid, a forma L e a forma H. Nós aprendemos que na forma L nós devíamos utilizar volume corrente mais elevado, não adiantava usar PIP elevada e não adiantava colocar o paciente na posição prona, diferente da H, o modelo que a gente conhece bem de outras etiologias da ERDS. Né? Esses pacientes com H, eles tinham hipóxia tão grave ou pior do que os pacientes H, e a apresentação radiológica deles era geralmente frustra, desse jeito aqui. E como é que a gente identificava isso na beira do leito, sem imagem? Eles tinham compliance lá em cima. O compliance estático deles era lá em cima, diferente do que se possa imaginar da ERDS, especial da ERDS-H. E isso foi muito importante no tratamento desses pacientes, porque o paciente tinha hipóxia severa, vamos aumentar o PIP de 20, PIP de 30, o paciente ia piorando, ia descendo a ladeira. Não, ele não está melhorando, bota em posição prona, aí ficava pior ainda, pior ainda. E a gente teve que aprender, olhando esses pacientes, avaliando esses pacientes e ouvindo os conselhos do Gattinoni lá da Itália. Olha, não faz isso, não faz aquilo e tal. Com relação a ECMO, eu já me referi anteriormente, as indicações de ECMO que nós utilizamos foram as do estudo EOLIA, que é o grande megatrial que fez diferença em relação à utilização de ECMO VV, eu estou falando de ECMO VV. E nós, como eu falei para vocês, nós utilizamos em alguns pacientes. Então, aqui, o que nós tivemos que aprender para tratar pacientes com Covid-19? Utilizávamos critérios para intubação e ventilação mecânica invasiva que usávamos para tratar pacientes com ERDS de outras etiologias. A intubação precoce resultava em grande número de óbitos e o alto fluxo nasal foi um ponto de mudança da mortalidade desses pacientes. 2. Paciente com quadro infeccioso, infiltrado pulmonar, interna na UTI, antibiótico. Começa antibiótico. Resultado, na terceira semana, o paciente tinha infecção por germe Muntieri, por fungos.
E nós passamos a utilizar a procalcitonina como definidor importante sobre quando iniciar antibiótico. O paciente chegava na UTI, transferido do apartamento, ou de outro hospital, ou de outro lugar, está usando antibiótico, tira o antibiótico, primeira providência, tira o antibiótico, vamos começar a acompanhar, e aí nós ficávamos fazendo procalcitonina diária desses pacientes. E passamos a utilizar, então, antibiótico de forma mais racional. Nós utilizávamos anticoagulante profilático como era usado nos pacientes da UTI. Perdemos paciente com infarto agudo do miocárdio, infarto mesentérico, AVC, utilizando dose profilática de heparina, como nós fazíamos na UTI, até o pessoal da França ensinar para a gente como é que se trata, como é que se faz anticoagulação nesses pacientes. Muito importante, nós dialisávamos precocemente pacientes com injúria renal aguda, com base em critérios que nós utilizávamos normalmente na UTI, né? A evolução era sempre muito ruim. E aí nós aprendemos que era melhor conduzir esses pacientes de forma conservadora, otimizando a hidratação, associando diurético, cuidando das coisas que estão em volta disso, e conseguimos livrar muitos pacientes de diálise da morte, porque a hemodiálise para esses pacientes era a assinatura antecipada da condenação. Bom, algumas complicações infecciosas bacterianas, quando ocorriam, evoluíam para choque séptico em poucas horas e o óbito era o desfecho. Nós identificamos que a bactéria mais envolvida nessa situação era a Burkholderia. E assim, nas primeiras evidências de deterioração clínica, fazia parte do nosso esquema antibiótico inicial sulfa e trimestoprim. Quando tinha que entrar com antibiótico, já era sulfa e trimestoprim, mesmo que associado a outras drogas. Porque essa Burkholderia, ela, por alguma razão, ela matava paciente com Covid com uma facilidade impressionante. Era coisa de poucas horas. E no paciente com complicação infecciosa e com antibiótico que nós entendíamos adequado, a não melhora ao final de 48, 72 horas era igual a colher galactomannan e introduzir voriconazol. Porque a incidência de aspergilose invasiva na Covid é em torno de 40% e metade dos pacientes morrem. Então, nós aprendemos com a análise de cada caso, discussão em equipe, condutas baseadas em evidências consistentes. Nossa mortalidade em maio de 2020 foi de 54%. Um ano depois, em maio de 2021, ela tinha caído para 12% a mortalidade. Bom, esses dois estudos, eles revelam que as pesquisas à procura de tratamento de formas graves de Covid continuam. Esse estudo aqui, por exemplo, publicado no New England em outubro de 2023, ele mostrou que pacientes com ERDS por Covid, eles têm uma 96% de probabilidade de efeito positivo da simvastatina. Então, uma droga a ser utilizada nos pacientes com ERDS por Covid. Provavelmente nos outros pacientes com ERDS também, pelos mecanismos de atuação da simvastatina. E aqui, uma outra tentativa, nova tentativa de vitamina C em megadose, dessa vez na Covid, 2 estudos, um realizado no Canadá e outro estudo realizado em 16 países, megadose, 50 miligramas por quilo, cada 6 horas, durante 96 horas. Os estudos foram interrompeu-se a inclusão de novos pacientes devido à futilidade. Quem usava vitamina C não morria menos do que quem usava placebo. E, finalmente, chamar a atenção para esse estudo aqui que foi publicado mês passado numa revista chamada
Cadernos de Saúde Pública, de uma instituição de respeito, a Fiocruz. É a publicação da Fiocruz. Título do estudo: Resultado das eleições presidenciais em 2018 e 2022 e sua associação com excesso de mortalidade durante a pandemia da Covid-19 em 2020 e 2021 nos municípios brasileiros. Highlight do estudo: a pesquisa investiga a associação entre excesso de mortes por município durante o pico da pandemia e os resultados das eleições presidenciais de 18 e 22. Observou-se uma concentração de votos em Bolsonaro no sul e sudeste e centro-oeste do país, que foi a região com mais excesso de mortes durante a pandemia. A alta mortalidade, isso é dramático, essa frase. A alta mortalidade durante a crise sanitária não trouxe menor adesão do eleitorado a Bolsonaro em 2022, nessas regiões. Nessas regiões. Estamos falando de sul, sudeste e centro-oeste do país. Bom, é isso então. A apresentação é essa.